Oi, Jefferson, quero te agradecer por estar aqui no programa conosco, nesse tema tão importante que é o perdão. Então, eu queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo quem é o Jefferson e depois contasse para a gente aí que história de perdão é essa que você tem. O Jefferson, gente, ele é um amigo de muito tempo já, né, Jefferson, da área profissional. A gente se viu pessoalmente uma vez na vida, porém a gente desenvolveu uma amizade aí de internet, de conversar. Então eu conheço a família e tudo mais, só que só pelo que eu vejo nas redes sociais. Então hoje eu vou conhecer a história junto com todo mundo. E aí, quando eu fiz um questionamento esses dias nas redes sociais sobre perdão e tal, o Jefferson comentou uma vez: minha história é legal também. Eu falei, então vem contar para mim. E aí eu quero te agradecer, porque não é todo mundo que tem essa coragem de enfrentar e contar, né, Jefferson? Mas eu sei que a sua história pode abençoar outras pessoas. Esse é o intuito. Então, muito obrigada por isso, né? E então, me conta aí quem que é o Jefferson e conta um pouquinho da sua história para a gente. Olá, Sara. Olá, pessoal. Boa noite. Jefferson. O que falar do Jefferson? Jefferson, vocês já estão vendo, né? Sorridente, sou muito feliz, sou marido, pai, já casado já há 15 anos de casado, tenho 2 filhos fruto desse casamento, 2 filhos, o Lucas e Gabriel, um de 6 e 1 ano e 6 meses. Sou profissional na área da segurança. O que mais que eu posso falar? Já conta que você tem um Instagram do seu churrasco aí, que é algo que fica aqui, que eu só fico de olho, falando, não, a qualquer hora, vamos unir as famílias aí. Isso, sou amante do churrasco, né? Churrasqueiro de final de semana e às vezes durante a semana também, que carne é sempre bom, né? Lá no perfil do Instagram tá lá como churrasco _ do papai, ideia do Lucas. O Lucas é bem criativo e ele que falou, papai, cria um canal. Então criamos o canal e aí estamos fazendo churrasco, colocando o nosso dia a dia no ramo do churrasco aí. E o mais importante, se divertir, que eu acho que é o mais importante aí em família, né? Que é o mais importante. E aí, falando sobre o perdão, né? Perdão é bem difícil. É fácil de falar, difícil de fazer, né? Com certeza. De perdoar alguém, e eu acho que o mais difícil é de se perdoar por algumas coisas também, né? Você é perita na área, você pode falar muito bem. E a história sobre perdão que eu gostaria de falar é sobre meu pai. Tive uma infância muito difícil por causa da ausência de paternidade. Então, o que acontece com muitas pessoas, né, Jefferson? A paternidade. Às vezes o pai não é separado da mãe, às vezes mora até na mesma casa e ainda assim é ausente, e isso traz sequelas gigantescas aí para a criança e para o adulto depois, né? Exatamente. Meus pais realmente se separaram, eu tinha 2 anos, né? Então nós éramos em 4, 3 meninos e uma menina de 1 ano, eu com 2, depois tem mais 2 mais velhos que eu. E minha mãe teve que se virar sozinha para poder criar a gente, né? Logo depois ela arrumou meu padrasto, que é meu padrasto até os dias atuais, apesar da minha mãe ter falecido há pouco tempo, mas ele continua sendo meu padrasto. A gente continua com a mesma ligação, o mesmo respeito. Então, ele realmente fez o papel de pai que o meu pai não pôde fazer. Mas a gente, por conta dessa ausência de paternidade, eu fui desenvolvendo problemas, não posso nem falar problemas psicológicos, né? Porque eu não fui diagnosticado e não fui tratado. Então, não tem como eu provar isso. Uhum. Mas por conta dessas ausências, eu fui buscar em outras coisas a preencher esse vazio que era causado por conta dessa ausência de pai, né? Ausência de paternidade. E aí, minha mãe separou do meu pai, que meu pai tinha problemas com drogas. Quando ela descobriu que ele tinha problemas com drogas, ela pulou fora desse barco. Uhum. E aí a gente ficou sem contato com ele por muito tempo. Depois de alguns anos,
Ele tentou um contato com a gente, né, comigo, com os meus irmãos, só que a forma que ele quis tratar tentar essa aproximação, para mim foi muito traumática. Por quê? Porque Sabrina tinha 5 anos, eu 6. E a Sabrina, minha irmã, na verdade todos os meus irmãos, mas a Sabrina é um amor à parte, sabe? A minha irmã, tipo, era a nossa caçulinha, sabe? De tudo fazer junto, se tiver que correr, corre junto, se tiver que bater, bate junto. E aí nós fomos visitar ele e ele estava com uma mulher, né, que era dos relacionamentos que ele tinha. E aí lá ele perguntava, né? Ele começou pelo mais velho, né? Nós éramos em 3. Perguntou ao mais velho, quem é seu pai? E aí o Robson era mais velho, então ele tinha cerca de 8 anos, então ele sabia falar quem era o pai. E aí ele falou, o senhor. O Everton, a mesma coisa, o senhor. O Robson tinha 9. O Everton, 7. E aí perguntou para mim, quem é o senhor? Eu vi que eles estavam respondendo aquilo ali, eu respondi igual. Mas eu não tinha o sentimento que ele era meu pai. Meu pai, para mim, era o meu padrasto. Sim. E aí perguntou para Sabrina. Sabrina, com 5 anos, nunca viu ele. Viu quando era bebê. Ele fez a mesma pergunta para Sabrina também, quem era seu pai. E ela não tinha nunca teve nenhum tipo de contato com ele. Então, na cabeça dela, uma criança de 5 anos era o padrasto, né? Serrinha, que sempre fez o papel de pai. E aí ele abriu, meu pai tinha 1,95 m. Então, você imagina o tamanho da mão de um homem desse. Ele deu um tapa no rosto dela. Meu Deus. Porque ela Primeira vez que ela estava vendo o pai. Exato. Ele deu um tapa no rosto dela. Para mim, ali ele já tinha... Para mim, ali já não tinha... Eu já não tinha um sentimento de pai, mas se tinha alguma coisa, para mim, ali, acabou. E aí, por mais que eu falava que eu não queria contato, eu acho que o sentimento ficava, né, de querer alguma coisa. Então, por anos, a gente não teve contato. Nenhum dos 4. Nenhum. E aí, logo depois também, por conta do uso de drogas, né, injetar na veia, ele teve AIDS, né, por conta do uso de drogas. E aí a saúde dele, né, isso foi em 1992, 93, mais ou menos, que foi quando ele descobriu que estava com AIDS. E aí, mesmo assim, minha mãe quis fazer a gente ter algum contato, mas eu não quis. Meu irmão mais velho até teve um pouco de contato com ele, acho que 1 ou 2 vezes, mas eu e o irmão, que é 1 ano mais velho que eu, e a Sabrina, ninguém quis contato com ele. E aí, anos depois, em 95, né, abril de 95, para ser mais exato, ele tentou uma aproximação com a gente, porque ele estava já bem debilitado a saúde, o médico já disse para ele que não duraria tanto tempo mais, e ele estava com vontade de comer uma comida da minha mãe. Então, aquele dia a gente teve algum contato de estar perto, mas eu não quis conversar, não quis... E a sua mãe fez a comida que ele queria? Fez. A sua mãe também, ela foi uma guerreira, né? Minha mãe foi muito, 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 muito guerreira. Nossa. E aí, ele comeu a comida, tal, tentou uma aproximação, mas eu não quis, e aí foi embora. E aí, um mês depois, chegava para a gente a notícia, né, no dia 7 de maio de 95, chegava a notícia que ele estava muito ruim, estava internado, e ele gostaria de pedir perdão para a gente. Só que eu ia fazer 11 anos, então, para mim, eu não entendia o que era perdão. Qual o significado de um perdão, né? E aí, por conta de condições financeiras também, minha mãe não conseguiu levar nenhum de nós, porque ele falou, eu quero só pedir perdão para os meus filhos. E aí não conseguimos levar, beleza. No outro dia ele faleceu, né, fomos no enterro, e o dia do falecimento dele é o dia do meu aniversário, é o mesmo dia. Poxa vida. É o único ano que ia ter uma festa, ele conseguiu. Então, o único sentimento que tinha dentro de mim é que ele nunca fez o papel de pai, e no ano que ia ter alguma festa, ele ainda estragou. Ele morreu
no dia do aniversário. Ou seja, os poucos contatos que você teve com ele, na verdade, ele veio trazer dor, né? Que foi quando ele bateu na sua irmã, quando estragou o seu aniversário. Ou, por exemplo, no momento que foi comer, que ele ficou com vontade de comer a comida da sua mãe, poderia sim, na mente de vocês, até inconsciente, pensar que ele estava usando a sua mãe, né? Então, agora que ele estava com vontade de comer a comida dela, apareceu, sabe? Exatamente. Anos depois, né? Largou a mulher com 4 filhos e agora está com vontade de comer a comida, né? E aí, anos se passaram, né? E aí a minha família começou a ir na igreja. Eu não, eu era bem difícil mesmo, nessa área, partindo para a área espiritual. Uhum. E aí meu irmão e minha mãe começaram a ir para a igreja. E aí lá na igreja, depois de um tempo que eles estavam lá, uma mulher quis testemunhar, quis falar de uma experiência que ela teve fazendo o papel de capelania, né, no hospital, que ela queria contar, e deram oportunidade para ela. Inclusive, o meu tio hoje, ele é pastor dessa igreja hoje, e aí a mulher contou que ela foi visitar um homem há muitos anos atrás, ela não sabia especificar o ano, mas que o homem, o normal deles é entrar dentro dos quartos, orar pelas pessoas, né, fazer a oração do apelo, e esse homem falou que ele não queria, né, que ele não queria essa oração, que ele só estava esperando os filhos dele chegar para ele poder morrer em paz. Meu Deus, era o seu pai. Era meu pai. Mas que paz que era essa que ele queria, né? Tipo, não teve nenhum momento de paz com os filhos a vida inteira e agora ele queria morrer em paz, queria pedir perdão para morrer em paz. E aí ela falou assim, tá, mas eu queria só orar com você, e começou a falar, gesticulando, conversando com ele, e ele aceitou nessa oração. E aí ela orou junto com ele, aí ela fez a oração de arrependimento junto com ele, ele aceitou a Jesus. Quando ela pediu para ele repetir as palavras que elas estavam falando, para confirmar que ele estava arrependido de tudo aquilo que ele fez a vida toda, né? Não só com os filhos, mas em vida, né? E aí, quando ela abriu os olhos, ele tinha falecido. Meu Deus, Jefferson. E assim, você não imaginava. Quando ela contou essa história, aí vocês associaram e falaram, você está falando do meu pai. E aí, na hora, era diferente. E ela tinha o nome do homem marcado na Bíblia dela. Benedito Alves de Lima, escrito na Bíblia dela. Aí, eu sei, ela falou ainda lá na Assembleia, falou, por anos eu nunca contei esse testemunho para ninguém, mas hoje Deus quis que eu falasse esse testemunho. Aí ela contou, e aí ela falou, o nome do homem aí, só tava minha mãe e meu irmão mais velho, né, da igreja, aí eles chegaram em casa contando e tal, pedindo perdão, e mesmo com tudo isso, com aquela situação eu ainda me revoltei, falei, aquele cara queria pedir perdão do quê? Não sei o quê, eu já tinha em torno de quase 14 anos, eu já estava desandado em droga e assim por diante, refletindo aquilo que eu não queria que eu não queria ele por perto, eu estava refletindo, já fazendo isso na minha vida, né? Acho que tem um ditado que fala que a manga não cai muito longe do pé, e aí só que essa história mudou totalmente, graças a Deus, né? Graças a Deus, E aí demorou muito tempo para eu entender por que eu precisava liberar perdão para ele. A gente não se viu pessoalmente, então não deu tempo dele pedir. Mas a gente só sabia que ele tinha o desejo de pedir. Ele acabou falecendo antes disso. E aí, quando eu fui descobrir que eu precisava liberar esse perdão para ele, eu já tinha 22 anos. Ou seja, você viveu 22 anos, praticamente 22 anos, remoendo essa mágoa em relação ao seu pai. Mesmo ele depois de morto, né? Porque ele faleceu quando eu fiz 11. Com 22, que eu fui ter tipo, 11 anos depois, fui ter a consciência e entender o que era perdão, por que eu precisava liberar perdão. E aí eu falava que queria que ele fosse para o inferno, não sei o quê, sabe? E aí depois eu consegui entender que o perdão não era só para ele. Porque tudo aquilo que eu carregava de mágoa,
que a gente hoje acabamos de fazer um curso, e ele falava assim, o vírus ficou lá dentro, aquela maldade ficou lá dentro. Não foi ele se plantou, mas as consequências das coisas que foram feitas ao longo do tempo. Sim. E aí, quando eu descobri que eu precisava liberar perdão, eu senti uma paz muito grande dentro de mim, porque eu sabia que eu não fiz nada para merecer toda aquela dor que nós passamos, todo aquele sofrimento, mas eu precisava liberar perdão para que eu pudesse ficar em paz também, porque aquilo não podia me consumir, porque a falta do perdão começava a querer me consumir, eu falei, como que eu vou falar? Eu falei, agora eu tô, porque foi um pouco antes de eu casar, falei, agora eu vou casar e vou começar a construir a minha própria família. O que eu vou falar amanhã ou depois dos meus filhos, do meu pai? Vou falar essa parte ruim? Não. Acho que o que eu precisava era liberar o perdão para mostrar que a gente pode ser melhor, por mais que as pessoas podem fazer qualquer tipo de maldade com você, a maldade está nelas, não está em você. Você não precisa carregar a maldade delas junto com você. Fortíssimo. Então, eu senti a necessidade de liberar perdão. E como você fez essa liberação? Que é isso que as pessoas ficam muito em dúvida, né, Jefferson? Mas e aí, ele estava morto, como que você liberou o perdão? Porque as pessoas acham que associa ainda que o perdão tem a ver com quem fez, com o agressor, vamos dizer, né, usar essa palavra. Mas o perdão tem mais a ver com a gente. Então, liberar perdão não necessariamente você tem que falar para a pessoa, né? Como que você fez essa liberação de perdão? Como que você sentiu que você estava liberando perdão para o seu pai? O meu foi numa oração. Eu falando, só eu com Deus. Eu falando com Deus, porque eu me sentia incomodado com muitas coisas. Muitas coisas carregava, eu sentia um peso muito grande. Eu falei, Deus, eu não quero mais carregar isso comigo, porque isso não é de mim, não faz parte de mim. E aí, orando, falando com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso liberar o perdão. E o perdão dessa pessoa, essa pessoa não está mais viva. O que eu faço? Como que eu tenho que fazer? Eu senti em Deus, pedindo perdão a Deus pelas coisas que ele tinha feito. E aí eu comecei a sentir que realmente Deus recebia esse perdão. Porque eu não cabia mais peso. Hoje, quando eu falo dele, eu falo em paz, eu falo tranquilo. Antes eu não conseguia, eu já ficava um pouco irritado, não gostava muito de tocar no assunto. Por exemplo, o meu aniversário, por muitos anos, eu não comemorei. Não comemorei. Chegava o dia de aniversário, tudo vinha dar parabéns. Para mim, não era parabéns. Tipo, o meu pai morreu no dia do aniversário. E aí, depois que o Lucas nasceu, eu comecei a pensar diferente. Comecei a pensar totalmente diferente. Porque no dia que ele veio me dar um abraço, ele falou, parabéns, papai, esse é o melhor dia de todos. Ele falando aquilo ali para mim, aí eu dentro de mim, eu pensando, não é o melhor dia. Não é o melhor dia. E aí, numa conversa com a minha esposa, ela falou assim, amor, é o melhor dia. Os erros dele, as coisas que ele fez no passado, não pode mais te atingir. Agora você construiu a sua própria família. Você precisa se alegrar. O seu filho está feliz porque é o seu aniversário. Se você ficar remoendo as coisas que aconteceram no passado, não vai ser um dia feliz para o seu filho também. E é isso que você quer. A falta de perdão, ela é uma cadeia, né? Tanto de aprisionar, quanto uma cadeia que vai te levando para caminhos, né? Completamente diferentes do ideal. Por exemplo, você não estava permitindo que o seu filho te tratasse como um pai bom que você era, porque você ainda estava moendo as coisas do pai ruim. Desculpa falar assim, mas é o que você está me escutando, né? Da falta de paternidade que você teve, né? Do pai do ruim que você teve. Então, imagina se você não libera perdão para o seu Benedito, o Lucas não consegue aproveitar o papai Jefferson, né? Exatamente. Nem o Lucas, nem esse outro menino, não sei se vai pensa em ter mais filhos aí depois, né? Mas... Não, só o Lucas e o Gabriel tá ótimo. Mas ótimo. São construções de novas histórias, né, Jefferson?
Sim. Tem gente que, por conta de ter uma família, um pai, uma falta de paternidade, decide não ter filhos, tanto mulher quanto homem, né? E eu sempre falo, gente, esse não deve... Você escolher não ter filho é uma escolha individual, ok, mas não ter filho porque você foi machucado pelo seu pai te impede de construir novas histórias, né? Então, eu tenho, pelo que eu vejo também, acompanho o Jefferson e a Érica, são ótimos pais, e os filhos estão desenvolvendo uma nova história. Com certeza absoluta, o Lucas e o Gabriel já vão contar novas histórias, né? Já tem outra história para contar. E o perdão, ele faz isso com a gente, né, Jefferson? Sim. Seja de pai para filho, seja de filho para pai, seja de qualquer tipo de relacionamento, amizade, todo tipo de perdão que você entrega, você está permitindo que aquelas pessoas escrevam novas histórias. Você está permitindo que aquelas pessoas vivam novas histórias. Então, esse é o diferencial, né? E como que você vive hoje, Jefferson, baseado no perdão que você entregou, né? Você vive mais leve? Conta pra gente o pós-perdão, né? Como é hoje. Com certeza, a vida começou a ficar muito mais leve depois disso, porque eu não carregava culpa, né? Eu me sentia culpado por ele não querer ter um convívio com a gente. Mas não, eu não tinha culpa nenhuma. O único culpado disso era ele. E aí a gente começou a ter eu comecei a viver muito mais leve. E aí, principalmente depois do nascimento do Lucas, né, que é o mais velho, aí eu comecei a pensar muita coisa, eu comecei a pensar diferente, tipo, o medo ainda ficava dentro de mim. Como que eu vou ser um bom pai? Como que eu vou ser pai sem saber o que é ser pai? Porque eu acredito que para os pais um diferencial muito grande quando você ensina o seu filho no caminho, ensina o seu filho o caminho que ele tem que seguir. Ninguém me ensinou, ninguém tinha que me falar, ó, isso você pode ensinar para o seu filho, isso aqui a vida vai ensinar. Não, ninguém falava nada. Então, e agora? Como ensinar o meu filho do que é ser filho, do que é ter um pai dentro de um lar? Porque eu acredito que ninguém casa pensando em separar. Mas por circunstâncias da vida, alguns pais acabam se separando. Não é o ideal para nenhuma família. E aí eu fui buscando, falei, Senhor, e agora? O que eu faço? A minha paternidade eu encontrei em Deus, né? Eu encontrei a minha paternidade em Deus. Então, qualquer dúvida, comecei a perguntar para Deus, o que eu faço agora? Como que é ser pai? Né? Porque o normal, eu quero ser o melhor pai do mundo. Tá, mas o melhor pai no seu consentimento ou no consentimento? Qual que é a sua referência, né? Exato. E aí o que eu falo, até falei um pouco que eu até tinha mudado de emprego. Por quê? Para ter uma qualidade de vida com os filhos. Porque não basta, eu sou o pai. E eu acredito que ser pai não é para qualquer um. Né? Qualquer moleque consegue fazer um filho, mas ser pai não é para qualquer um. Com certeza. E é o que eu converso bastante com o Lucas, né? O Gabrielzinho acabou de fazer 1 ano e 6, então algumas coisas ele já entende. Mas com o Lucas a gente tem o nosso momento, o momento de pai e filho. Pai e filho ir só no cinema, pai e filho ir passear, andar de bicicleta, pai e filho passear com o cachorro na rua. É só o nosso momento. E aí o que mexe muito comigo é quando ele fala assim, papai, hoje é o melhor dia de todos. Tipo, ele tá feliz, ele não precisa de, sabe, a gente fazer um estardalhaço de coisas. Não, ele só quer a sua presença. E é isso que eu queria, e eu acho que é o que todo filho quer, a presença do pai. O pai pode ser o pior que for, igual o meu. Era traficante, aidético, mas independente, eu queria, era ele, né? É isso que um filho quer, a presença do pai. Por pior ou melhor que ele seja, é a presença que o filho quer. Forte, Jefferson. E, para encerrar essa linda história aqui, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, né, em relação ao perdão. Enfim, o que você quiser, uma frase, uma música, o que você diria hoje? Olha,
música, agora foge da minha mente uma música, mas falando sobre paternidade. Eu não dou tudo aquilo que os meus filhos querem, mas eu tento dar tudo aquilo que eles precisam. Da mesma forma que Deus faz comigo ou com qualquer um todos os dias. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. E aquilo que você quer, você tem que correr atrás. Mas o que você precisa, o dia a dia, o pão diário, é o que Deus tem para você todos os dias. E falando sobre o perdão, ele faz mais bem para você do que para outra pessoa. Que você precisa se sentir leve. Por mais que a pessoa não te pediu perdão, libere o perdão, que para você vai fazer toda a diferença. É poder deitar no travesseiro e saber que você sempre fez o seu melhor. Muito bem, muito bom. Jefferson, muito obrigada, a história é linda mesmo, quero te agradecer, desejar muitas bênçãos aí para você, para sua linda família. Vamos ver se sai, né? Um dia que a gente vai fazer um churrasco aí para você conhecer minha família, eu conhecer a sua esposa, seus filhos pessoalmente também. Sim, vamos lá. Vamos queimar uma carne. Isso. E, gente, sigam o Instagram lá, como o Jefferson falou. Repete aí, Jefferson, tá lá como @churrasco _ do papai. Muito bom. E olha só, você contando uma história de paternidade e como é linda essa conexão de perdão para que você deixe o seu filho ser filho, né? Que já é uma parceria sua com os seus filhos, churrasco do papai. Então, isso é muito lindo, né? Ver que você realmente superou e que está contando uma nova história. Então, que Deus abençoe você e muito obrigada. Amém. Obrigado pela oportunidade, né, de contar um pouco da minha história. Deus abençoe você, sua carreira, né? Seus planos, né? Que seus planos sejam alinhados com os planos de Deus. Amém. Obrigada.